Olá, amigos e amigas do Tumbler 360. Vamos falar hoje sobre um assunto que vai interessar você, eu tenho certeza, que é investimento em renda fixa, não no Brasil, mas no exterior. Tem boas oportunidades e a gente vai ver isso com o Lázaro Luesca, que é sócio e gestor da Octante. Lázaro, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, né? E o assunto do dia hoje vai ser essa questão do investimento de recursos de brasileiros no exterior. A primeira pergunta que eu vou te fazer: por que investir no exterior? Por que não investir aqui no Brasil e olhar o mercado internacional? Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo tempo cedido aqui, Tamer. É uma pergunta muito boa, né? Por que investir no exterior? Principalmente por causa da diversificação, né? Primeiro que o mercado no exterior ele é um mercado muito maior. Para você ter uma ideia de tamanho, né? De ordem de grandeza, o PIB do Brasil é em torno, assim, em grandes números, 2% do PIB mundial, né? O tamanho do mercado vamos citar um exemplo de ações que as pessoas mais comentam, nos Estados Unidos é mais de 5 trilhões de dólares, enquanto no mercado brasileiro é entre 500 bilhões e 1 trilhão. Então, é um mercado muito menor, né? Então, no exterior, você tem diversificação, por exemplo, de classe de ativo e estratégia, né? Você tem ações, renda fixa, moedas, taxas de juros, investimentos alternativos e por aí vai. Né? Então, você pode diversificar a região, você não está apenas concentrado em Brasil, mas você pode investir em outras economias. Você tem diversificação de jurisdição, então você vai estar investindo, por exemplo, em um país de primeiro mundo, com uma instituição de primeira linha. E acima de tudo, né, para o portfólio do investidor, é super interessante uma alocação no exterior, porque vai diversificar a carteira dele, vai descorrelacionar um pouco a carteira no geral, vai descorrelacionar com relação ao mercado local, que a gente sabe que existem momentos de bastante turbulência e bastante incerteza. Mas então, Lázaro, o Brasil sempre foi o país da taxa de juros, né? Perfeito. Brasil, durante toda a minha vida, pelo menos, né? Foram juros reais altos, juros excessivamente altos, então não havia o interesse nem o desejo de você operar lá fora, não havia por que fazer isso. Esse cenário, isso é um fator também que está colaborando para o investidor passar a olhar, investir em empresas no exterior, em papéis no exterior? Totalmente, totalmente. Antigamente, a gente tinha, né, taxa de juros de 2 dígitos e, por isso, os investidores se acomodavam e ficavam investidos com baixo risco dentro do Brasil, recebendo uma renda de 2 dígitos ao ano. Quando esse cenário ele mudou completamente, a gente viu a Selic atingir uma mínima histórica de 2%, isso muda. Então, leva o investidor a buscar outras opções de investimento que remunere o seu portfólio mais do que 2%, que seria a taxa livre de risco aqui no Brasil. Então, existem várias opções de investimento, né? Ações, fundos imobiliários, e dentre essas opções de investimento, que vão te dar uma rentabilidade maior do que você tem atualmente no Brasil, é o investimento no exterior, né? Então, os investidores buscavam ativos de maior risco. Então, uma dessas opções é, sim, o investimento no exterior, e isso foi o crescimento dessa classe de ativo dentro aqui do mercado local se deu principalmente pela redução da taxa de juros. Então, quando você fala em investimento no exterior, você está falando em bolsa, você está falando em diversos tipos de ativos, né? Diversos. Eu estou focando um pouco mais em renda fixa, né? Perfeito. Eu quero um papel. O brasileiro não gosta de correr risco, né? Gosta daquela coisa mais tradicional. A grande maioria está aprendendo agora a correr riscos, né? Isso. Falando de renda fixa, você tem papéis
de empresas brasileiras negociados no exterior que você pode comprar. Você tem papéis Perfeito. de países, de outros países. É por aí que funciona a coisa? Eu vou comprar um Eu vou, papel, é isso? eu vou dar uma, eu vou fazer, vou dar exemplos do mercado local e vou fazer uma analogia ao que seria no mercado offshore e vice-versa, né? Então vamos lá. No mercado local, acho que a maior parte dos investidores eles já estão acostumados com o risco de renda fixa / crédito privado dentro do Brasil, que seria o quê? Seria os títulos públicos, né? E debêntures e letras financeiras. Né? O análogo a essa classe de ativo, que seria a renda fixa internacional, lá fora é o que a gente chama de bonds, né? São os bonds. São análogos à debênture emitida no mercado local. Então, eles pagam uma taxa de juro constante e em moeda forte, geralmente em dólar. Né? Então, hoje em dia, para diversificar e para você ter uma rentabilidade maior, esses ativos no exterior, eles, quando comparados com os ativos aqui locais, debêntures e letras financeiras, para um mesmo nível, um nível muito similar de risco de crédito, lá fora, né, no exterior, esses ativos eles pagam mais spread. Né? Se a gente comparar... Paga mais taxa, é isso? Paga uma taxa Mas maior? isso, paga uma taxa de juro maior no final das contas para o investidor. Então, e além disso, além de pagar uma taxa mais gorda, ele também, né, esses ativos no exterior, eles são muito mais líquidos. Então, o que acontece? Por ser muito mais líquido, mesmo em momentos de altíssima volatilidade, onde o mercado local ele fica completamente disfuncional, no mercado offshore, no mercado internacional, é diferente. Devido à alta liquidez, você consegue, sim, ter uma gestão superativa. Né? Então, o gestor experiente nesse mercado, ele consegue gerar um adicional de rentabilidade significativo para o investidor, porque existe essa opção, essa liquidez aumentada, e então o investidor consegue, o gestor consegue ser bastante ativo. Se eu pudesse, se eu entendi corretamente, eu, como investidor, posso comprar um papel, sei lá, da Amazon lá fora, que emitiu a taxa de X% em dólar. Ou eu posso alocar num fundo, como o seu, por exemplo, e você vai comprando e vendendo esses papéis, na medida que eu, aqui tem uma oportunidade, posso rentabilizar um pouco mais, vou vender esse, vou comprar aquele. Quer dizer, a hora que você... eu imagino que você passou a comprar direto ou comprar através de um fundo, é isso? Perfeito. Então, vamos lá. Você tem essas duas alternativas. Você tem a alternativa de comprar diretamente lá fora, ou você comprar através de um fundo com investimento no exterior, que é o caso do nosso produto. Existe algumas limitações em investir diretamente lá fora. Né? Primeiro, que é muito mais assim, é muito mais burocrático, mesmo para declarar, para os contratos de câmbio, para você comprar dólares. Então, é um investimento muito mais burocrático. E, além disso, para você investir no exterior, hoje em dia você tem que enviar ao menos, eu digo normalmente, 1 a 2 milhões de dólares lá em uma conta lá fora para você ter uma diversificação mínima na carteira. Já com o fundo local, né, no nosso caso, esse fundo de investimento no exterior, que foi regulamentado pela instrução CVM 555 em meados de 2016, então é um instrumento bem novo, você pode investir qualquer quantidade. Né? No nosso caso, o mínimo de investimento é R$5.000. Então, existe as duas possibilidades, mas a mais fácil e a mais direta é você investir através desse veículo local, que é um fundo que investe no exterior. Aí o fundo, sim, vai fazer esse investimento para os investidores e comprar os papéis, digamos, da Petrobras, da Vale, no caso, se o foco fosse também Estados Unidos, da Amazon e por aí vai. Agora, Laszlo, você, quando eu coloco o dinheiro, quando eu coloco o dinheiro lá fora, vamos supor que eu tenho $1 milhão, não tenho, mas se eu tivesse, colocasse $1 milhão lá, eu teria a variação do dólar mais a taxa de juros do papel que está sendo pago.
Se eu coloco num fundo, com fundo brasileiro, tá? Como, por exemplo, esse que vocês estão falando, eu vou ter o quê? Ele vai dar a variação cambial mais a taxa de juros ou só vai dar a taxa de juros do papel? Existem as duas alternativas. Então, vamos falar agora só desses fundos locais. Existem as duas alternativas para o investidor offshore, né? Para o investidor local investir no mercado internacional em renda fixa. Existe aquela opção em que o investidor ele vai ficar comprado em dólar, ou seja, ele vai ganhar aquele juro em dólar mais a variação cambial. Se a variação cambial, se o câmbio, o dólar, subir 10%, ele vai ganhar esses 10%, ou se cair 10%, ele vai perder esses 10%, e, além disso, vai ganhar o juro do papel, do bonde lá fora. E existe a opção, que é o que a gente chama redeado, né? Que é com o swap do dólar para o real. Né? Quer dizer, então, que nessa opção, o investidor ele fica com o benchmark ainda em CDI, ainda em real. Então, não importa se o dólar for para 8 ou o dólar voltar para 3, ele não vai sentir isso na cota do fundo, na sua carteira de investimentos. Ele vai ganhar aquela rentabilidade do papel, já considerando os instrumentos de hedge cambial. Ele tem as duas opções. Ou ele pode correr o risco cambial, ou ele pode não correr o risco cambial da variação do dólar ou da moeda. Agora, vamos ao que interessa. Como é que é a rentabilidade desse tipo de operação lá fora? Vamos lá. Vamos falar agora... 5% ao ano? O que ela está falando? Então, vamos falar agora em números concretos. Então, se a gente tem que comparar vamos comparar ativo local com os ativos offshore. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma comparação direta, vamos comparar com aquele produto que tem hedge cambial, cujo benchmark é em CDI, né? Então, vamos pegar... assim, existem empresas que têm tanto instrumentos locais, debêntures ou letras financeiras, e têm instrumentos offshore, bonds emitidos. Para níveis, para vencimentos muito similares e para a mesma similaridade de crédito, a gente está falando, então, de praticamente a mesma qualidade de crédito, um instrumento offshore em real, né, considerando o hedge cambial, ele sempre vai pagar mais, tem pagado mais, né, no histórico, né, mais do que um instrumento local. E a gente não está falando, está pagando 10, 20, 0,20, 0,30% a mais. A gente está falando em diferenças que, às vezes, chegam a superar 2% ao ano. Então, enquanto aqui ele recebe CDI mais 1 para uma debênture, lá fora esse mesmo risco de crédito, ele vai pagar para ele, digamos, em grandes números, CDI mais 3%. Então, a diferença aí de 2% ao ano entre a rentabilidade no mercado internacional e a rentabilidade no mercado local, por um risco de crédito muito similar. E, além disso, você vai estar no mercado muito mais líquido, que vai propiciar ao gestor ou ao investidor tomar decisões mesmo em ambientes de altíssima volatilidade, a reduzir posição, aumentar posição com agilidade. Agora, a gente está quase estourando o nosso tempo. Hoje, se a pessoa quiser investir, ela a partir de R$5.000, ela já pode colocar o dinheiro num fundo, o fundo de vocês ou de alguma outra constituição, e aí a parte de imposto, é tudo pago aqui, é tudo... Porque quando você fala offshore no Brasil, está aquele medo, né, de... Não, então não precisa se preocupar, o imposto vai ser o mesmo que ele pagaria em um outro fundo de renda fixa, um fundo multimercado, aquela tabela regressiva de imposto de renda, e ele vai pagar como ele normalmente paga nesses fundos, que o come cotas de 15%, né, ao ano, equivalente a 15% ao ano, e aí, na hora de resgatar, vai variar naquela tabela regressiva. De 22,5% a 15%. Olha, o papo é ótimo, a gente poderia falar muito sobre isso aqui. Eu até já quero te convidar para um outro programa, tá? A gente conversou com o Lázaro Luesca, que é sócio-gestor da Octante, sobre investimento no exterior. Tem muito papel bom lá fora para investir e você pode investir através de um fundo. A gente volta numa próxima oportunidade falando do cenário lá fora, como é que tá. Muito obrigado, Lázaro. Um abraço grande para você. Obrigado a você também.